Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Marcelo e hoje a gente vai para mais um exercício aí envolvendo o equilíbrio estático, tá bom? Então vamos lá, ler o enunciado, né? A luminária de 50 kg é sustentada por duas hastes, a haste AB e a haste BC, como mostra a figura. Se AB tiver diâmetro de 10 mm e BC tiver diâmetro de 8 mm, determine a tensão normal média em cada haste, tá bom? Então vamos lá, pessoal. O exercício pede para a gente achar a tensão, né? A tensão média em cada haste. Porém, antes da gente achar a tensão normal, nós teremos que aplicar o quê? A condição de equilíbrio nesse sistema aqui. Ou seja, a gente vai determinar as forças, né? Que cada haste faz para sustentar essa haste aqui, né? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é desenhar o nosso diagrama de corpo livre, né? A gente desenha o diagrama e indica todas as informações que o problema dá pra gente. Então a gente sabe, a primeira coisa que a gente sabe aqui é que a gente tem uma luminária de massa de 50 kg, né? Exercendo uma força, peso para baixo aqui. Nós sabemos também que a haste AB tem uma inclinação de 60 graus e a haste BC tem uma inclinação que pode ser determinada por esse triângulo retângulo aqui, cujos valores dos catetos e da hipotenusa são dados aqui, tá bom? Depois disso, pessoal, a gente vai fazer o quê? Indicar com as setas, né, no nosso diagrama, todas as forças atuantes no nosso sistema, né? Então a gente tem o seguinte, que igual pela terceira lei de Newton, que cada ação corresponde a uma reação igual e em sentido contrário, né? Então o que a gente tem é o seguinte, analisando o nosso diagrama aqui, nós temos uma força de ação, que é essa luminária, né? Porque ela está sendo sustentada por quem? Por duas hastes presa à luminária, não é isso? E indo mais além, a nossa análise vai se restringir só nas hastes, porém essas hastes elas são presas aonde? Em ganchos, né? Como a gente pode observar aqui, que é em ganchos que pode ser preso em um poste ou em uma parede, né? E que a gente vai ter que perceber também que quando toda essa força é transferida para esses ganchos, as forças são decompostas, tá vendo? No mesmo sentido da força aqui, ó, da força de reação, tanto no eixo X quanto no eixo Y, tá ok? Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai imaginar aqui o nosso plano cartesiano bem com um ponto de origem bem aqui onde as duas hastes se encontram e são presas na luminária, tá bom? Então a gente vai imaginando o nosso plano cartesiano aqui. Primeira coisa, a gente vai começar a aplicar a nossa condição de equilíbrio, né? Que a gente vai fazer o seguinte, né? Primeiramente, a gente vai decompor essas forças no eixo X, no nosso eixo, no eixo do cosseno, tá? Ou seja, essa força da haste AB, a gente vai traçar uma reta até encontrar o eixo X aqui, ó, tá ok? E vai projetar essa seta aqui, ó. A gente projetou a imagem, então a gente tem uma força atuando no eixo X, né? Apontando para a esquerda, é a mesma força aqui, ó, com a mesma intensidade. Porém, a gente projetou ela no nosso eixo X, né? Na haste BC ocorre a mesma coisa, né? A gente tem uma força, né, atuando aqui na haste BC, que ela é decomposta tanto em X quanto em Y, né? Aqui nesse gancho aqui, onde o gancho está sendo preso. A gente vai projetar essa força no eixo X e vai indicar na mesma direção aqui. Então a gente projetou essa força aqui, ó, tem a mesma intensidade dessa aqui. A gente só decompôs ela aqui no nosso plano cartesiano, ok? A partir de agora, a gente consegue aplicar a nossa primeira condição de equilíbrio, né? Para que o nosso corpo seja em equilíbrio, a gente tem que garantir que a somatória de todas as forças seja igual a zero. E a condição é o seguinte: as forças atuando para a direita, ela vai ser uma força positiva, vai ter o sinal de positivo. Se a força for contrária a esse sentido aqui, a nossa força vai ser negativa. Então vamos ver aqui a nossa primeira condição aqui, ó. Na haste AB, nós temos o que? Uma força negativa, porque ó, a projeção aqui, o sentido da força em AB projetada no eixo X está para a esquerda. É contrário ao nosso sinal aqui. Então a gente vai ter uma força AB negativa vezes cosseno de 60 graus, né? Cosseno de 60 graus. Por que cosseno? Porque o nosso eixo do cosseno é o nosso eixo X, né? Então a gente projetou nossa força no eixo X,
tá ok? Mais força BC. BC, né? A gente vai projetar no nosso eixo X aqui uma força BC. Ela vai estar na horizontal, né? Vezes quem, pessoal? Vamos lá, vamos lembrar de trigonometria aqui, razões trigonométricas, né? Cosseno de um ângulo não é cateto adjacente sobre a hipotenusa? Não é isso? Se a gente pegar lá a razão trigonométrica, a gente tem que cosseno, né, de um ângulo qualquer, não sei, é igual a cateto adjacente sobre a hipotenusa, né? Então a gente considera que a gente não sabe, o problema não deu esse ângulo, apesar da gente poder achar esse ângulo aqui, mas não interessa pra gente, né? Então o que a gente vai fazer aqui? Vai pegar a força BC, que a gente também não sabe, é desconhecida, e multiplicar pela razão, né, do cosseno, que é 4/5 aqui nesse caso, né, que é o nosso cateto adjacente sobre a nossa hipotenusa. Tudo isso, pessoal, a gente vai igualar a zero, tá ok? Próximo passo aqui, ó, a gente vai começar a equacionar isso aqui. O que eu vou fazer aqui, né? Eu vou isolar o BC aqui, força em BC, eu vou isolar ela, minha força aqui. Eu vou isolar ela por quê? Porque ela já está positiva aqui, né? Ó. Ela já está positiva aqui. E quando eu jogar o FAB para lá, ele vai ficar positivo também, né? Quando eu jogar essa parcela aqui todinha aqui, ó, quando eu jogar para o outro lado do sinal de igual, ela vai ficar positiva. Eu só vou trabalhar com valor positivo aqui, tá bom? Então vamos lá, continuando. Então o que eu fiz aqui, pessoal? Ó, mantive força BC vezes 4/5 e peguei toda essa parcela aqui, ó, que é a minha força B vezes cosseno de 60 graus. Peguei essa parcela todinha, né? Isso aqui é um número, né? Se a gente multiplicar esse por esse, vai dar um número só, ou seja, uma parcela. A gente vai passar pro outro lado do sinal de igual, então vai ficar tudo positivo. Tá vendo aqui, ó? Então vamos lá. Continuando. Agora o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho que força BC é igual força B vezes cosseno de 60 dividido por 4/5, não é isso, ó? O 4/5 não está multiplicando força BC, então eu vou passar ele dividindo aqui, ó. Tá ok? O que a gente vai fazer agora? Vamos ajeitar essa equação aqui, né? A gente não tem uma divisão de fração? Divisão de fração não é a multiplicação pela inversa da segunda? Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai obter uma primeira equação aqui, ó. A gente tem uma primeira equação aqui, onde vai chamar, onde força BC é igual a força B vezes cosseno de 60 vezes 5, sobre tudo isso sobre 4, né? Então eu passo esse 5 multiplicando aqui e dividido por 4. Tá ok, pessoal? A gente chega numa equação aqui, ó, onde nós temos o quê? Duas incógnitas, né? Então a gente tem um problema aqui ainda, né? Então a gente não vai conseguir resolver ainda só com essas informações. A gente só sabe que a força BC, a força que atua em B e C aqui, é igual a força AB vezes cosseno de 60 vezes 5 dividido por 4. Como a gente ainda não vai conseguir resolver essa equação, o que a gente vai fazer? A gente vai reservar essa equação aqui, tá bom? E a gente vai para o próximo passo, tá? Qual que é o próximo passo agora? Então vamos lá, pessoal. Da mesma forma que nós fizemos aqui no eixo X, a gente vai fazer aqui no nosso eixo Y, tá? Que é o nosso eixo dos senos. Então o que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai projetar a força que está atuando aqui nessa haste AB, a gente vai traçar uma reta aqui e vai projetar essa força no nosso eixo Y. A mesma coisa nós vamos fazer aqui, ó, com a nossa força na haste BC. A gente vai traçar uma reta aqui e vai indicar as duas forças atuando aqui na nossa vertical. Então a gente tem uma força da haste AB projetada em cima de Y e uma força BC também projetada aqui em cima do eixo Y. Então a gente tem duas forças atuando aqui nesse momento. E a gente também tem na vertical, pessoal, a gente tem uma força-peso da luminária aqui, que a gente não pode esquecer dela, tá bom? Com isso agora a gente consegue fazer o quê? Aplicar a nossa condição de equilíbrio aqui, que é a somatória das forças na vertical, ou no nosso eixo Y, tá bom? Então vamos lá. E sempre lembrando dessa regrinha aqui, ó. Todas as forças atuando no sentido para cima, a gente vai falar que é uma força positiva. E se houver uma força atuando para baixo, então essa força vai ser uma força negativa, tá bom? Só equacionar agora. Então vamos lá. A gente tem a nossa força AB, né? Vezes seno de 60 graus. Lembrando que toda a força projetada no nosso eixo Y é multiplicada por seno. Esse aqui é o nosso eixo dos senos. Só a gente lembrar da nossa circunferência trigonométrica lá que a gente lembra rapidinho aí, pessoal. E eixo do X, cosseno, ok? Então continuando.
Então a gente tem que força AB vezes seno de 60 graus, né? AB vezes seno de 60 graus, tá bom? Positiva, pessoal. Por que positiva? Apesar de estar atuando para a esquerda aqui, mas a gente está observando o Sol que tá no eixo Y. Tá para cima, não tá? Se tá para cima, é positivo. Mesma coisa acontece com a força BC. Então a gente tem aqui força BC positivo, né? Porque ó, a projeção dela aqui no nosso eixo Y aqui tá apontando para cima, vezes cateto oposto sobre a hipotenusa. Então é só a gente lembrar aí da nossa razão trigonométrica aí, seno de θ, né? A gente sabe que seno de θ é igual a cateto oposto sobre uma hipotenusa, então a gente tem um ângulo aqui, ó, né? Então a gente tem o nosso cateto oposto sobre a hipotenusa. Então a gente tem essa razão trigonométrica aqui. Menos, por que menos? Porque a gente tem que também colocar na nossa equação a força-peso da luminária, né? Então a gente tem aqui que massa vezes uma aceleração, isso é igual a uma força, né? Inclusive já está até calculado aqui, eu até coloquei aqui que é 490,5 newtons. Tudo isso igual a zero, tá bom? Então vamos lá. O nosso problema aqui é que a gente continua com uma equação de primeiro grau, porém com duas incógnitas, né? A gente não conhece tanto nem a força B e a gente não conhece a força BC. Porém, a gente sabe que a força BC é igual a força AB vezes cosseno de 60 vezes 5, tudo isso dividido por 4, né? Então, força BC é igual a isso aqui, ó. Então, vamos lá. O que a gente tem aqui agora? Uma equação de primeiro grau com uma única incógnita, né? Então a gente tem força AB mais força AB aqui, tá bom? O que eu fiz? Só substituir, peguei essa força BC que eu sei o que é, ó. Força BC não é igual a isso aqui, só substituir aqui, ó. A gente substitui na nossa equação e a gente obtém uma equação de primeiro grau aqui com uma única incógnita, né? Agora é fácil de resolver. Então a gente consegue dar uma simplificada nessa equação aqui, então, ó. Isso aqui está multiplicando, então eu posso simplificar, né, ó. Corto e continuo arrumando a minha equação aqui. Então vamos lá, ó. Agora a gente tem o que? Força B vezes seno de 60 mais força B vezes cosseno de 60 vezes 3 dividido por 4. Tudo isso é igual a... Eu já peguei essa parcela aqui, ó. Joguei pro outro lado do sinal. Ela estava negativa, agora ficou positiva, tá? E vou continuando aqui, resolvendo aqui, ó. O que eu fiz aqui agora, ó? Simples, né, ó. Peguei minha força AB, né? Deixei ela aqui de cantinho aqui, vezes seno de 60 graus mais cosseno de 60 vezes 3 dividido por 4. Cosseno de 60 vezes 3 dividido por 4. Só coloquei em evidência aqui minha força B, porque elas são iguais aqui, né? Ó. Isso aqui é um número, isso aqui é um número, né? Então a força B são iguais. Isso mais isso é isso aqui, ó, né? Eu vou ter um valor de força B. Tudo isso igual a massa vezes a aceleração da gravidade aqui no caso, né, que é a força-peso da luminária. E a gente ainda consegue resolver essa equação aqui. Então, ó, simplificando tudo isso aqui, ó, o que a gente fez aqui, ó? Peguei minha força B, isolei. Tudo isso aqui, pessoal, tava multiplicando, não tava? Ó? Tá entre parênteses aqui, coloquei entre parênteses aqui, ó. Tudo isso aqui tá multiplicando a minha força B. Se isso aqui tá tudo multiplicando, eu posso passar dividindo, né? Que eu fiz aqui? Tudo isso aqui passou dividindo aqui. Então eu tenho, ó, massa da luminária vezes a aceleração da gravidade, que divide seno de 60 graus mais cosseno de 60 vezes 3 dividido por 4. Pessoal, agora é só substituir o valor aqui, ó, só pegar esse valor 490,5 newtons, eu coloco aqui. Que a gente vai ter é que a força atuante na haste AB é de 395,24 newtons. Então é essa aqui que é a força que a haste está fazendo para sustentar essa luminária, tá ok? Achando a força B aqui, ó, simples agora, né? É só pegar essa força AB, substituo aqui, ó, na minha equação, ó, a força BC e resolvo. Colocando esse valor, substituindo por força AB, se eu pegar 395,24 vezes cosseno de 60 vezes 5 dividido por 4, significa que a haste BC está fazendo uma força contrária a essa daqui de 247,02 newtons. Então a gente achou as duas forças de reação aqui, tanto em AB quanto em BC. Tá bem? Pessoal,
Pausem o vídeo, se ficarem com muita dúvida aí, ó, dá uma pausada no vídeo que tá bem detalhado aí, ó. E podem deixar nos comentários aí também, caso haja dúvida, tá bom? Então, nosso problema ainda não terminou aqui, né? A gente achou as forças. Agora a gente vai determinar as tensões nas hastes, né? Então, pessoal, uma vez que a gente achou as forças, tanto em AB quanto em BC, então agora é fácil pra gente determinar as tensões em cada haste, tá bom? Então a gente sabe que tensão é uma força sobre uma área, né? E a gente vai fazer o seguinte, que tensão em AB é igual a força sobre uma área. E essa força, pessoal, ela age numa seção transversal, né, da haste AB, tá bom? Então, vamos lá, ó. Só substituir aqui, ó. A gente sabe que a haste ela tem um formato, é uma haste redonda, né? Tem um formato redondo. Então a gente tem a área da nossa circunferência e basta a gente substituir os valores aqui, ó. Né? Então a gente tem uma força sobre uma área, tá ok? Então o que a gente tem é o seguinte resultado. Então a gente sabe que a tensão em AB é igual a 5,03 megapascal, tá bom? Ó, Newton sobre milímetro ao quadrado, a unidade a gente vai utilizar aqui o megapascal, tá bom? Então a gente tem Newton, a gente tem milímetro aqui que está sendo elevado ao quadrado. Então, certinho, ó, 5,03 megapascal. A mesma coisa a gente vai fazer na seção BC. A gente tem a força que a gente achou aqui, né, anteriormente e basta só substituir aqui na equação. Substituindo na equação, a gente vai determinar que tensão em BC é igual a 4,91 megapascal. Lembrando que o diâmetro da haste AB é 10 milímetros e em BC é diferente, tá? Não é 10 milímetros, sim 8 milímetros, tá bom? E aí, enfim, a gente achou as tensões em cada haste, tanto em haste AB quanto em BC, tá bom, pessoal? Pessoal, espero que tenha gostado do vídeo aí, espero que tenha ajudado e até o próximo vídeo, tá bom? Forte abraço a todos, bom estudo e valeu, obrigado!